Fala pessoal, seja bem-vindo ao programa Unicresce ao vivo, um programa dedicado a você, amigo corretor, amiga corretora de imóveis, e a nossa missão aqui é passar o máximo de conteúdo para você, para dar mais qualificação. E hoje, nosso tema é documentação cartorária, e quem vai estar aqui para falar sobre o assunto é a professora Jordana Salles. Segue a vinheta. E é isso aí, pessoal. Estamos aqui com a professora Jordana Salles. Ela que é professora, advogada, corretora de imóveis, sócia do Ciclo Imobiliário e uma das palestrantes do MB Summit e atua no mercado imobiliário, principalmente na parte de documentação cartorária, há simplesmente 15 anos. Eu não quero nem falar da idade dela. Mas, enfim, estou aqui com a Jordana Salles. Seja bem-vinda, Jordana. Muito obrigada, Apolo. Obrigada, Cresce Ceará, mais uma vez pelo convite. É uma honra estar participando de mais um projeto aqui da Unicresce Ceará. Perfeito. Olha só, no decorrer do dia, nós colocamos umas caixinhas de pergunta para os corretores de imóveis fazer perguntas a respeito da documentação cartorária. Inclusive, nós vamos fazer isso todos os meses. Hoje, nesse mês em especial, é sobre documentação cartorária, tá? E entre as perguntas, é você, amigo corretor, que faz esse programa. Então, quando você tiver dúvidas em relação à documentação cartorária, já recebemos aqui as dúvidas. E você também vai ter a oportunidade de falar, Apolo, o próximo tema eu quero sobre, enfim, você tem diversos temas aqui sobre marketing imobiliário, avaliação imobiliária, administração de imóveis, locação imobiliária, Minha Casa Minha Vida, enfim, é muito extensa essa lista que a gente tem para a gente estudar, para a gente se qualificar. E a Jordana vai falar sobre documentação e eu já pego logo o gancho. Jordana, qual é a principal? Por que é importante? Tá? Quais são os pontos que são importantes para deixar um imóvel regularizado? Apolo, é muito importante sempre deixar o imóvel regularizado, com a matrícula devidamente atualizada. Primeiro, segurança jurídica para as partes. E quando eu digo as partes, parte compradora, parte vendedora e também para nós corretores de imóveis. Além disso, a valorização do imóvel. O imóvel regularizado, ele vale mais do que o imóvel que não é valorizado. Também gosto de ressaltar a possibilidade de esse imóvel ser objeto de uma garantia, de um financiamento bancário. Quantos imóveis anunciamos e na hora ali de negociar, de fechar o negócio, o comprador diz, mas eu quero financiar. Não dá, porque o imóvel está irregular. Aí você vai fazer todo o procedimento de regularização, perde tempo, às vezes perde aquela oportunidade de vender. Perde a venda. Perde a venda. Então, é essencial ter um imóvel regularizado por isso. Segurança para as partes, transparência, credibilidade, prevenção de problemas. Às vezes o inventário, chega o cliente para fazer o inventário ou vender o imóvel objeto de um inventário, não tem como regularizar. Por quê? Porque ainda tem que fazer todo o procedimento de atualização do imóvel, de regularização do imóvel. Muitas vezes o imóvel não está nem em nome do falecido. Então, perde o corretor, perde o comprador, perde o vendedor. Por isso que é tão importante sempre manter o seu imóvel devidamente regularizado. Vamos dizer que eu, corretor de imóveis, recebo de um cliente, Apolo, eu quero que você venda esse determinado imóvel. Eu, como corretor de imóveis, né, qual é o passo a passo para eu ter noção de como é que está aquela matrícula do imóvel? Será que o imóvel está regularizado? Quais são os procedimentos, as certidões que eu posso retirar? Pronto, Apolo. Excelente pergunta. O primeiro passo sempre é solicitar o número do registro daquele imóvel, se é matrícula, se é transcrição, e pedir uma certidão atualizada, para você verificar se aquele imóvel está apto para venda e se aquela pessoa que está anunciando realmente é a proprietária, se ela tem legitimidade para vender aquele imóvel. E depois não ser surpreendido com nenhum problema. Essa certidão você pode pedir pessoalmente no cartório
ou você pode pedir de forma online. Hoje nós temos centrais eletrônicas que facilitam muito o nosso dia a dia e permitem que nós peçamos essas certidões de forma online, imediata, sem precisar ir pessoalmente até o cartório. Por exemplo, vou falando aqui de documentação cartorária. Registro de imóveis. Aqui no Ceará, nós temos 2 plataformas. A Serice, que é uma plataforma estadual, e também a SAEC, que é a plataforma nacional. Então, nós podemos atualizar essas certidões, tanto a nível estadual na Serice ou na SAEC. Outra certidão que você pode pedir de forma online, certidões de protesto, para saber se o proprietário tem algum título protestado ou não. Temos a Central Eletrônica de Protestos, a Semprote. Também temos a plataforma do Registro Civil. Para você fazer, para o cartório de notas poder lavrar uma escritura pública, ele pede a certidão de casamento atualizada, para saber se realmente aquela pessoa é casada, qual o regime de bens, se não teve uma alteração no regime de bens. Então, essa certidão de casamento atualizada, essa segunda via atualizada, é possível pedir também na central eletrônica. Então, é importante, é essencial atualizar essa certidão, tá? Muitas vezes, eu sempre gosto de falar caso concreto. Muitas vezes o cliente chega, eu tenho aqui o registro, está tudo regularizado, ele apresenta a certidão de 2012. O corretor que não está assistindo e acompanhando aqui a programação da Unicresce, ele vai passar para o vendedor, para o comprador o quê? Olha, está tudo regularizado, está aqui a matrícula. Opa, quando for fazer a escritura, o cartório vai pedir aquela matrícula atualizada. E pode vir ali uma restrição, uma indisponibilidade, uma penhora. Alguns atos que vão impossibilitar a transferência daquele bem. Então, primeiro passo, sempre atualize a certidão do imóvel. Seja matrícula, seja transcrição, sempre peça atualizada. E lembrando que pode ser solicitada tanto de forma presencial como de forma online através das plataformas eletrônicas. Você falou aí para a gente solicitar a matrícula. Sim. Geralmente leva quanto tempo quando a gente solicita a matrícula atualizada ao cartório? Geralmente é quanto tempo? São dias, são horas? Depende. A matrícula atualizada, que nós chamamos de certidão de inteiro TU, ela deve ser emitida em até 4 horas. Olha como é rápido. 4 horas. Na semana passada eu solicitei uma certidão no cartório de registro de imóveis aqui de Fortaleza. Em 20 minutos a matrícula estava disponibilizada na plataforma. Então, é bastante célere. Agora, se você pedir um outro tipo de certidão, o prazo é de até 5 dias úteis. Por exemplo, eu não sei o nome da minha matrícula, o número da minha matrícula. Vou fazer uma busca por endereço. Eu quero saber quais são os bens que tem em nome do Apolo. Vou fazer uma busca pelo CPF dele. Aí o prazo é de 5 dias úteis. Lembrando que nós temos na SAEC, que é a Central Nacional, um módulo, que é o módulo de visualização de matrícula, que não tem efeito de certidão, mas nós conseguimos visualizar a matrícula em tempo real. Você paga o valor correspondente à busca, aqui no Ceará é R$10,37, R$10,50 e pouquinho, um valor bem barato, e você consegue ter acesso às informações daquela matrícula. Então, muitas vezes você está ali numa reunião, precisa ter uma informação, será que o imóvel está regularizado na matrícula? Será que o proprietário já constou o divórcio dele ali na matrícula, o óbito dele? Você consulta ali na visualização, de imediato você já vai ter aquela informação. Qual o site que a gente consulta? SAEC, pode colocar lá no Google, SAEC, ou você entra no site registrodeimóveis.org.br e vai ter lá um módulo visualização de matrículas. Eu vou até quebrar o protocolo aqui e pedir aqui para o pessoal da produção, se puder colocar na descrição, né, esse vídeo, a gente vai estar aqui acompanhando pela TV Cresce Ceará Oficial, e aí vai colocar na descrição, e isso que é o bacana, tá? Excelente. Aqui é sem regra, sem formalismo, é de uma maneira que o nosso intuito maior é de levar conhecimento a você, amigo corretor. E lembrando, quem faz esse programa são vocês. Vocês querem programa, Apolo, por favor, um programa sobre financiamento, um programa sobre Minha Casa Minha Vida, envie essas informações, envie sugestões aqui, tanto para esse vídeo que você pode escrever, como também para o Instagram do Cresce Ceará. Jordano, e deixa eu te perguntar outra situação. Geralmente a gente se preocupa, logicamente, com o din-din, né? Claro. Eu, como corretor de imóveis,
eu quero olhar como é que está uma certidão atualizada, ou então eu passo para o proprietário que quer vender, dizendo, olha, a gente vai precisar tirar uma certidão atualizada do seu imóvel. A pergunta que ele vai fazer primeiro, geralmente acontece comigo, é, mas quanto que é? Qual é o valor para eu fazer essa certidão, para eu receber essa certidão atualizada? Apolo, aqui no Ceará é um valor relativamente baixo pela informação que é dada, né? A certidão da matrícula aqui no Ceará, ela está em torno de R$ 50, 47, R$ 48. Então, você paga esse valor, se for no caso da visualização, você paga só a busca, porque você só vai visualizar o que tem na matrícula. Mas para pedir a certidão, é em torno disso. Mas claro que vai depender do tipo de certidão. Certidão para fins de uso capião, já é uma certidão mais cara, já é mais de R$ 100. Então, nós temos a tabela de emolumentos, que ela é definida pelo Tribunal de Justiça do Ceará, que ela traz os valores desses atos. Então, lá na tabela tem cartório e registro de imóveis, e aí tem o valor de todas as certidões, de busca, de registros. Todos os cartórios, eles são regulamentados e seguem essa tabela. Tem um corretor das antigas até aqui de Fortaleza, Paulo Camúdio, tá? Ele me mandou pelo meu direct a seguinte, Paulo, pergunta para a Jordana quais são os principais erros que acontecem na documentação cartorária. Acredito eu já, e eu queria que você também falasse, se não for esse, mas eu gostaria que você falasse, da diferença do cartório de notas para o cartório de registro de imóvel. Mas fica à vontade se tiver alguma outra informação e um abraço ao pessoal que está participando. Não, tá ótimo. 2 perguntas em uma, né? Vamos para a primeira. Os principais erros que eu vejo no dia a dia. Não atualizar as certidões. Nós acabamos de falar da importância de atualizar as certidões. Muitas vezes não atualiza a certidão. E quando eu digo certidão, é a matrícula, é a certidão de casamento. E quando vai lavrar a escritura, é surpreendido. E aí não consegue concluir a lavratura. Ou porque aquele proprietário que estava como solteiro na matrícula, hoje ele está casado, e a parte ocultou essa informação, ou um dos cônjuges e um dos vendedores faleceu, ou na matrícula tem algum tipo de restrição que obstaculariza a venda daquele bem. É um óbice para a venda daquele bem. Por exemplo, se eu pego uma matrícula de 2012, tem lá a descrição do imóvel, tem lá a descrição do proprietário, mas se ela não está atualizada, quem sabe não teve alguma atualização? Uma venda, uma averbação de construção, uma averbação de demolição, um divórcio, uma penhora, uma indisponibilidade. Enfim, é importante sempre atualizar. Um outro erro bastante comum, não verificar a validade dos documentos. Pessoal, hoje com esses documentos emitidos de forma eletrônica, é possível verificarmos a validade da documentação. Por QR Code, por um código de autenticidade que fica ali do lado, para realmente verificar se aquela documentação ali, se ela está válida. E por fim, um erro muito comum, que víamos bastante antes, mas hoje com as assinaturas eletrônicas diminuiu um pouco, é a falta de reconhecimento de firma. Muitas vezes as partes assinam um contrato de aluguel, assinam um instrumento particular de promessa de compra e venda, assinam ali uma opção de compra e não reconhece firma. E anos depois, há alguma discussão sobre a veracidade daquele contrato, a veracidade daquela assinatura. É comum vermos isso. Então, vai assinar fisicamente? Reconhece a firma de quem assinou. Vai dar assessoria, vai intermediar uma compra e venda, vai regularizar um inventário, um divórcio, pede a certidão atualizada da transcrição ou da matrícula. E eu converso muito sobre isso nos cursos, inclusive nas palestras que damos aqui pelo Cresce, que o bom profissional que trabalha com documentação cartorária e com regularização de imóveis, ele consegue identificar a irregularidade. Então, o corretor que recebe uma certidão e consegue identificar a irregularidade da qualificação daquele proprietário ou daquele imóvel, ele com certeza faz a diferença no mercado, ele com certeza se destaca. Porque ele vai conseguir passar a segurança para o cliente e dizer, olha, esse imóvel aqui é uma casa, na matrícula só tem um terreno, mas é possível fazer aqui a averbação de construção.
Você falou em financiamento bancário, a Caixa exige, os bancos exigem, não só a Caixa, os bancos exigem que a matrícula esteja toda regularizada. Então, para não entrar com processo de financiamento e esperar uma pendência lá na frente do banco, o bom corretor, ele já sabe identificar a irregularidade e ele já vai conseguir dar uma assessoria para aquela regularização acontecer. E o outro ponto seria realmente em relação à questão dos dois tipos de cartório, né? Qual é a diferença do cartório de notas e o cartório de registro de imóveis? Certo. Primeiro lembrando que há vários tipos de cartórios, tá? Mas o que nós, corretores de imóveis, mais utilizamos, cartório de registro civil das pessoas naturais, onde nós emitimos certidões de nascimento, casamento e óbito, cartório de notas e cartório de registro de imóveis. Em relação à dúvida do colega, entre a diferença do cartório de notas e cartório de registro de imóveis, o cartório de notas, também chamado de tabelionato de notas, ele é o responsável por fazer as procurações públicas, escrituras públicas, atas notariais, que são muito utilizadas, inclusive, para fins de vistoria de imóvel e também para os procedimentos extrajudiciais de uso capião e adjudicação, além de reconhecer firma, autenticar documentos. Já o cartório de registro de imóveis, ele é o responsável pelos registros relativos aos imóveis. É o responsável pelas averbações e registros de atos relacionados aos imóveis ou aos titulares daqueles imóveis. Então, para não errar, cartório de notas faz, vamos dar um exemplo aqui do nosso dia a dia, cartório de notas, autentica documentos, reconhece firmas, lavra a escritura pública. Lavrou a escritura pública, aí você vai até o cartório de registro de imóveis para poder efetuar o registro daquele título e, finalmente, ser o proprietário daquele bem. E aí eu tive a liberdade aqui de abrir o Instagram e eu estou olhando aqui algumas perguntas, tá? E quem participou e você conhece é a Júlia Coutinho. Queridíssima, um abraço, Júlia. Grande abraço, Júlia. Legal a sua participação. Olha só, ela pergunta o seguinte ponto. Quais as informações essenciais para a elaboração da escritura pública? Ótima pergunta. Deixando muito claro, a escritura pública, quem vai lavrar, quem vai fazer esse ato é o notário, o tabelião de notas, tá? E ele segue o que consta lá no nosso provimento estadual que rege as normas extrajudiciais do Estado. Então, lá no provimento, ele tem todos os requisitos, o que deve constar nessa escritura. Quais são os pontos principais? Qualificação completa das partes, no caso de uma escritura de compra e venda, da parte vendedora e da parte compradora. Jordan, o que é essa qualificação completa? Se for pessoa física, nome completo sem abreviatura, filiação, CPF, RG, endereço, certo? Se for pessoa jurídica, CNPJ, endereço da empresa, quem é o sócio administrador, quem pode assinar por aquela empresa. Além disso, a descrição do imóvel, tá? Descrição do imóvel, constar as informações relativas ao imposto de transmissão, se recolhido, ou, por exemplo, o ITBI, ele pode ser recolhido antes da lavratura do ato ou depois. Se optar por recolher antes, já coloca a descrição do pagamento do imposto lá na escritura. Além disso, as certidões fiscais e demais declarações que se fizerem necessárias. Aí vai depender do tipo de negociação que tiver sido feita. Mas eu vou puxar o gancho, Apolo, dessa pergunta, para a gente falar um pouco sobre o que deve constar no instrumento particular. Sim, claro. Porque nós, corretores, muitas vezes nós fazemos esses contratos particulares para segurar ali uma venda, um contrato de opção de compra, uma promessa de compra e venda. E sempre é importante observar também os pontos essenciais desse contrato. Inclusive, foi uma pergunta aqui da Clea Imóveis. Valeu, Clea, brigadão aí pela participação. Ah, Clea, excelente, viu? Olha, já estou me antecipando, estou adivinhando aí sua pergunta. E parecidos com os pontos essenciais da escritura, também são esses que nós vamos utilizar no instrumento particular. Qualificação das partes. Ah, o Apolo está querendo vender um bem. O Apolo está dizendo que é solteiro.
vamos pedir uma certidão atualizada? Para saber se realmente ele é solteiro ou se ele já casou e não está querendo falar para ninguém? Jamais faria. Então, qualificação completa das partes, descrição do imóvel. Se o imóvel é objeto de uma regularização e após a regularização que vai ser lavrada a escritura pública, coloca o que é a regularização. É uma usucapião, é um inventário, é uma retificação, é uma verba. O que é que está sendo regularizado? Valores, se vai ter penalidade, se vai ter atualização daquele valor, prazos. Então, todos esses pontos são essenciais para que esse contrato seja um contrato bem feito, que traga segurança para todas as partes. É isso aí. Esse foi o nosso primeiro bloco falando de documentação cartorária. E no segundo bloco, você se lembra, acho que sim, que a demolição foi agora, o edifício São Pedro, lá no centro, na Praia de Iracema, mais especificamente. Assunto polêmico. Uma problemática, não é isso? Saiu em várias matérias de jornais. O edifício São Pedro, ele foi demolido e agora vai ser algo da UFC. E isso é tema do próximo bloco, aqui com a Jordana Salles, falando sobre documentação cartorária. Se liga aí, até o próximo bloco. Valeu! Não sai daí, hein? Até já! Deixa eu abrir com vocês, Paulo Oliveira. Ampare e Cresce. As duas juntas, olha, Ampare e Cresce. Para cuidar da saúde do corretor de imóveis. O Cresce fecha parceria com a Ampare, a Associação de Profissionais de Saúde, com a melhor medicina preventiva do Ceará. Agora o corretor de imóveis e toda a família possui consultas ilimitadas e pode realizar exames sendo acompanhados por profissionais experientes e competentes por toda a sua vida. Por toda a sua vida. Cresce e Ampare, cuidando da saúde do corretor por toda a vida. Ligue agora, 30 34 20 20, 30 34 20 20. Deixa a gente cuidar da saúde de você, da sua família também. Cresce e Ampare. É saúde pura. E voltamos no segundo bloco aqui. Você conferiu um dos nossos convênios. E hoje, pessoal, agora, nesse segundo bloco, a gente vai falar, inclusive eu fiz um print aqui, que é em relação ao edifício São Pedro, aquele que fica na Praia de Iracema, que estava um pouquinho acabado e tudo mais, antiguinho e tal. Foi antes, se eu não me engano, um hotel, depois, enfim. Saiu em diversas matérias, tanto no Instagram, como nos sites, etc. Tá? Informações que queria ser demolido, e depois, agora, foi demolido, há um tempinho atrás, e agora vamos tratar aqui das consequências, não é isso? Eu peguei uma matéria, tá? E eu dando uma lida juntamente com outros corretores e perguntas de outros corretores, tiveram questionamentos com alguns termos utilizados nessa matéria. Nada melhor que a Jordana Salles aqui para falar um pouco para a gente sobre isso aí. O título foi: terreno do edifício São Pedro será usado para novo campus da UFC. Primeiro ponto, Jordana, que eu acho que seria de extrema importância para a gente iniciar esse bloco, especificamente sobre esse tema. O que é que seria terrenos de marinha? Apolo, terrenos de marinha são imóveis localizados a 33 metros. Aí lá vem um pouquinho complicado, mas vamos lá acompanhar. 33 metros da média das marés altas de 1831. E são imóveis de propriedade da União Federal. Quando nós falamos de terrenos de marinha, também abrangemos, além das áreas de praia, as margens de rios e lagos que sofrem influência das marés, além de aterros e acrescidos. Esses são os terrenos de marinha? São os terrenos de marinha. Quando um corretor de imóveis, eu vou só dar um paralelo, claro, tá certo? A gente, no primeiro bloco, falou que a gente tem que olhar, logicamente, a matrícula do imóvel. Claro. Quando o corretor de imóveis vê que é um terreno de marinha, como é que vem escrito na matrícula e o que o corretor de imóveis deve fazer? Quais são os passos que o corretor de imóveis deve fazer? Pronto. Normalmente, consta na matrícula do imóvel que se trata de um terreno de marinha. Se ele for objeto de aforamento, que é foreiro à União.
Então, se você vê essa informação, opa, terreno de marinha. E além da documentação de praxe que você analisa, que você precisa solicitar para analisar a regularidade de um imóvel, sendo terreno de marinha, você ainda vai precisar pedir outros documentos. Além disso, lembre-se que há 2 tipos de regimes de imóveis de terrenos de marinha. Um é o regime da ocupação, que de uma forma bem sucinta, o imóvel é de 100% da União, a propriedade é toda da União, e a União autoriza você a ocupar esse bem. Certo. Já o regime do aforamento, há uma divisão da propriedade, onde 83% é do particular e 17% daquele imóvel é da União. Por isso que você sempre vai observar se fala que é terreno no regime de ocupação ou terreno aforado da União. Porque aí você vai saber essa diferença, se é 100% da União ou se é 83% do particular e 17% da União. O edifício São Pedro, esse que é o nosso objeto de estudo aqui, Sim. né? Ele é de qual regime? Aforamento. De Então, aforamento. 83% do imóvel é de propriedade dos particulares e 17% da União Federal. Então, com base nisso, eu vou ler só um pouquinho mais da matéria aqui, que a gente vai destrinchar essa matéria aqui para os amigos corretores e corretoras. São 141 donos do terreno, apenas 20 deles estão com a taxa de aforamento em dia. Tarifa Aforamento. essa que comprova o domínio de um imóvel. Então, esse aforamento, o que significaria? Justamente o que acabamos de falar. No caso do edifício São Pedro, o terreno ele está sendo regido pelo regime de aforamento. Ou seja, 83% dos particulares, 17% da União. No regime de aforamento, os particulares pagam uma taxa anual, que é chamado de foro anual, que corresponde a 0,6% do valor venal do imóvel. Certo. Lembrando que esse cálculo não leva em consideração nem construção e nem benfeitorias. Então, é 0,6% do valor venal do terreno, certo? Então, o que a notícia diz? Os proprietários, eles deixaram de pagar essa taxa, esse foro anual à União. E lá no Decreto-Lei 9760, que regulamenta os imóveis de domínio da União, de titularidade da União, o que ele diz? Que o foro vai ser de 0,6%. Mas, se tiver um atraso por 3 anos consecutivos ou 4 anos intercalados, a União pode tomar esse imóvel, que foi justamente o que aconteceu com São Pedro. De acordo com a matéria, apenas 20 desses proprietários, eles pagavam em dia. Vai acontecer alguma coisa? Eles serão com eles? devidamente indenizados. Então, esses proprietários que pagavam em dia, né, eles vão ser indenizados. Sim. Uma pergunta aqui do Floriano Albuquerque. Quais são os documentos que eu preciso ser observado na compra e venda de um imóvel de terreno de marinha? Como a gente já, inclusive, já ressaltou que na própria matrícula do imóvel vem expressamente? Isso. Tendo a informação ou terreno de marinha ou foreira União, o que você tem que se atentar? Ao RIP. RIP é o Registro de Imóvel Patrimonial. Todo imóvel que é de domínio da União, seja ocupação, seja aforamento, ele tem esse número de registro. Então, é essencial que você, corretor de imóveis, verifique a situação desse RIP. Isso você vê de forma online e imediata no site patrimoniodetodos.gov.br, que a gente pode até botar esse link também, botar né? Também na descrição. Ótimo. Lá você pode fazer a busca pelo CPF da parte ou pela descrição do imóvel. E também tem uma outra dica que eu vou dar em relação a essa questão do RIP, que lá no site que eu falei, que nós falamos há pouco tempo, no quadro anterior da plataforma registroimóveis.org.br, tem um módulo de mapas, onde você consegue identificar alguns imóveis de domínio da União. Aparece lá no mapa uns balõezinhos que você consegue identificar se é ou não de domínio da União. Então, vai no site, faz a busca, localiza o RIP. Vê se as taxas de foro estão em dia,
se for ocupação, se a taxa de ocupação está em dia, ou for anual. Verifica se aquele RIP está em nome do proprietário do imóvel, porque muitas vezes quem comprou não fez a transferência da titularidade lá na SPU. Então, acaba que o RIP ainda está em nome do antigo proprietário. Então, é de extrema importância analisar o RIP para saber qual é o regime, aforamento ou ocupação, quem é o titular, quem consta como titular e se as obrigações estão em dia. E, Jordana, como é que a gente faz para regularizar, tá, um imóvel que é de terreno de marinha, né? Quais são os documentos, o que corretor precisa saber? Primeiro que o corretor precisa saber que na transferência de um imóvel de terreno de marinha, além dos emolumentos cartorários para a lavratura da escritura, do imposto de transmissão e dos emolumentos relativos ao registro, também incidirá o laudêmio. Apolo, o laudêmio corresponde a 5% do valor venal do imóvel. Vai e mais uma vez... São muitas porcentagens, o assunto é bem rico até. E enquanto o ITBI ele leva em consideração a construção, a situação do imóvel como ele está, o laudêmio ele leva em consideração o valor venal, mas sem considerar a construção e benfeitorias, tá? Então, tem emolumentos da escritura pública, ITBI, se for o caso de compra e venda, laudêmio, que vai ser 5%, tá? Mais os valores relativos ao registro no cartório de registro de imóveis. Além disso, no caso de terreno de marinha, o cartório de registro de imóveis vai exigir um documento, que é a CAT, Certidão de Autorização de Transferência. Ou seja, você paga o laudêmio, emite a CAT, vai apresentar a CAT lá no cartório de registro de imóveis. E eu vou prolongar mais um pouquinho a resposta dando uma outra dica. A CAT, ela tem o prazo de validade de 90 dias. Então, a partir do momento que você emite, você tem 90 dias para efetuar aquele registro da transferência do bem. Transferiu no cartório de registro de imóveis, lembre que você tem 60 dias para comunicar essa transferência lá na SPU. Por quê? Porque a SPU precisa dessa informação para colocar o RIP no nome do adquirente. E muitas vezes quem compra imóvel que é terreno de marinha, aqui na nossa orla de Fortaleza, a maioria dos empreendimentos estão encravados em terrenos de marinha. Muitas vezes as pessoas acham que emiti a CAT, já fiz a escritura, o registro, está regularizado. Não, precisa informar na SPU, porque se você não informa, vai incidir multa. E não é multa barata não, viu? Então, é comum as pessoas esquecerem isso, porque, eu não sabia. Agora, você que está assistindo aqui o programa da Unicresce ao vivo, já sabe. Terreno de marinha, vai incidir laudêmio, e além disso, precisa emitir a CAT, que é a certidão que vai autorizar essa transferência, tá? E depois que fizer o registro lá no cartório de registro de imóveis, comunica essa transferência à SPU. Aí sim, o imóvel estará regularizado. É isso aí, é muita informação, é muito conteúdo. Eu queria agradecer imensamente a Jordana Salles. Esse aqui é o nosso primeiro de vários programas aqui da Unicresce ao vivo. Quero te parabenizar, Jordana Salles é doadora de sangue, inclusive ganhou a camisa. O Cresce tem um programa que é Sou Corretor, Sou Doador de Sangue. Você que é corretor de imóveis, vai lá no Emoce, tira a sua foto, pega o recibo, traz aqui para o Cresce e ganha essa camiseta que a Jordana está vestindo. Ela fez e ganhou. Jordana, muitíssimo obrigado. Nosso primeiro programa e você é a nossa primeira entrevistada. Dá um abraço aí pro pessoal. Que honra e que responsabilidade, hein? Mais uma vez, muito obrigada, Apolo, pelo convite. Valeu. Obrigada, Cresce Ceará, pelo convite. Obrigada a todos os colegas corretores que sempre participam e que, em peso dos projetos do Cresce, é uma honra participar de mais um projeto do Cresce Ceará, que sempre está buscando aperfeiçoar e contribuir com o aprendizado e a qualificação nossa, corretores de imóveis. Mais uma vez, obrigada e até a próxima.
É isso aí, pessoal. Você que tem alguma dúvida, você que quer sugerir o próximo tema aqui do nosso programa, fique à vontade, entre em contato com a gente, seja no próprio vídeo aqui do YouTube, seja no Instagram do Cresce. Gostaria de agradecer imensamente a abertura aqui do presidente Tibério Benevides por esse programa. Agradecer essa galera que está atrás da câmera, que está fazendo todo o suporte, a equipe de comunicação do Cresce Ceará. E eu fico aqui, ó, numa boa, só entrevistando, falando do mercado do direito imobiliário. Isso é muito bom. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Tchau, e até pessoal. a próxima. Valeu!